Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Talvez vocês não entenderam no vídeo antigo que eu falei do cozinhando com o Nando Moura, que é o meu alface novo aqui, um tomatinho para fazer a salada, porque eu falei o seguinte, que muitas pessoas falavam que a gente quer crescer no nome do Nando Moura. Aí ó, meu filho sempre vem e quer aparecer no vídeo, ó. Inclusive ele mexe na câmera, vamos acertar. Só que eu falei o seguinte, se alguém chegar aqui por causa de um vídeo do Nando Moura e ver eu falando cozinhando com o Nando Moura, não vai querer ver. Então é por isso. Eu queria falar um pouquinho, eu tô olhando aqui porque tem meu rascunho ali, tá? Fica caladinho que eu tô fazendo um vídeo. Da entrevista do Bolsonaro com o Nando Moura. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu queria falar é que esse vídeo não é uma crítica política ou econômica ao Bolsonaro ou ao Nando Moura. Inclusive, quando eu vejo o Bolsonaro falando de economia, eu acho até muito interessante, concordo com ele a visão que ele tem, que não é conservadora para, sei lá, para frear o comércio interno, mas também não é aberta para poder acabar com a economia interna, para tudo que vem de fora acabar com a gente aqui. Eu concordo com isso. Só que eu queria falar não é isso, eu queria falar sobre ser ou não ser, eis os cristãos. O seguinte, muita gente olha para pensar se vai ser cristão ou não, para os cristãos que ele conhece. Então, pensa bem, é que eu tô ficando alface. Pensa bem, vamos analisar os cristãos que a gente vê, porque era a primeira pergunta que o Nando Moura fez lá pro Bolsonaro, que até irritou muitos ateus que seguem ele, é que mais ou menos como que você estivesse dizendo assim, e aí, você é cristão ou não? Porque quem não crê em Deus não é digno de ser não vai ser um bom governador, tipo isso, não vai pensar nas pessoas. Então eu queria falar disso, da cristandade dos dois. Vamos analisar o seguinte, vamos analisar tanto o Bolsonaro contra o Nando Moura primeiro. Vamos ver. Olha aqui, ó, umas frasezinhas que eu anotei do Bolsonaro. Ele falou assim, ó. Ele chegou para uma mulher e falou com ela assim, ó: você não merece ser estuprada. Não merece, você não merece nem isso. Tem um vídeo dele que eu vi também falando mais ou menos como se gay fosse falta de educação. Ó, lavando tomate com o Nando Moura. Que ser gay é meio falta de educação. E ele ainda fala que as minorias não podem ser escutadas, que elas têm que respeitar as maiorias, mais ou menos isso que ele fala. E outras pessoas já falaram isso já. O Malafaia, por exemplo, fala assim, não, a gente não tem que abaixar para as minorias. E eu achei assim, isso absurdo. Aí você pega, vamos lá então. Então vamos esquecer um pouquinho o Bolsonaro aí, esse lado cristão ofensivo que ele tem, e vamos ver Nando Moura. Vamos lá. Nando Moura, ele fala que ele não apoia a agressão na rua, né? O cara foi lá, abordou o Pirula no meio da rua, no sex shop e abordou ele. E o Nando Moura falou que não concordava com isso. Agora vamos ver. Beleza, o Nando Moura não concorda com a abordagem na rua, só que ele aborda na internet, faz bullying cibernético. Como assim? Eu não concordo com a ofensa na rua, mas eu concordo em fazer um bullying, em ofender, assim, acabar com a imagem da pessoa na internet. Não é muito pior para 400 mil pessoas eu fazer um bullying do que com um só na rua? Muito pior. Inclusive pode gerar bullying na rua. Além disso, ele fala assim, ó: a gente tem que odiar o mal, a gente tem que odiar o mal. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou que a gente tem que odiar o mal. Isso aí é por conta dele. Porque o que Jesus ensina é que a gente tem que amar o inimigo, não amar o amigo. Inclusive o vídeo 70 vezes 7 lá do perdão que ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, não, a gente tem que odiar o mal, eu amo essas pessoas, parece que a gente tem que tratar bem só a nossa família. E não é isso que eu vejo Jesus ensinando. E já falei das características físicas dele, que ele fala tanto, que ele ataca as pessoas, e eu acho assim, totalmente incoerente isso. Um tomatinho se vocês quiserem, para dar uma fome. Aí eu queria falar de um outro cristão também, que você vê aí na televisão, na internet, bombando aí, que eu acho assim, que é uma influência para muita gente, que é o Malafaia. Olha só, tem um vídeo dele na internet que ele fala assim: no Brasil pode falar mal de político, pode falar mal de padre, pode falar mal de pastor, mas se falar de gay é homofobia. Vai ver se eu tô lá na esquina. Sabe a impressão que eu tenho? Que ele tá querendo falar mal de todo mundo, sendo que na verdade a gente devia falar bem das coisas, falar bem das pessoas.
E não ficar falando mal, não ficar caçando detalhe para poder falar. Aí você pega ele cobrando aluguel na televisão. O cara pede aluguel, ele pede lá, gente, doe pra mim aqui um valor de aluguel para você ter sua casa própria. Nossa, que dia que Jesus fez isso, meu Deus. E outra que ele faz pior, que eu acho que assim, tudo bem, cara, respeito a Bíblia, eu concordo com muita coisa da Bíblia e tal. Só que parece dar a impressão que ele está querendo transformar a Bíblia na Constituição do país. E não dá para fazer isso. Até porque nem todo mundo segue a Bíblia. Então como? Ah, não, vamos fazer leis, vamos batalhar nas leis lá porque... Ah, não, o gay não pode ter uma união estável lá, registrada no cartório, porque é contra a Bíblia. Mas esperem, a Bíblia não é a Constituição. Sabe, eu sou cristão. Eu concordo com a Bíblia, mas calma. A Constituição, a Bíblia não vale para todos como Constituição, não. Aqui não é uma teocracia. Só que aí você vê também que tem muitos cristãos relax, tipo o Padre Fábio de Mello, você vê também o Papa Francisco, eu também, deixa eu colocar nessa lista aí. Só que uma coisa que eu queria falar agora, que é o intuito desse vídeo, é falar para você não ficar olhando pros cristãos. Não olhe pros cristãos. Sabe por quê? Você pode pegar lá do Antigo Testamento, você pode pegar do Novo, você pode ler a Bíblia inteira, pode pegar os cristãos atuais que estão aí. Você vai ver todo mundo cheio de defeitos, cheio de... Inclusive o Nando Moura fala isso aí, eu concordo com ele, que não é pra olhar pra ele. Sabe? Porque enquanto você ficar olhando para pessoas, ficar olhando para detalhes assim, tem cristão até seguidor de Cristo que traiu ele mesmo. Tem Davi que pegou a mulher de amigo, depois mandou matar o amigo. Amigo não, né? Um conhecido, um soldado. Você vê cada coisa, você vê as filhas de Ló tendo relação sexual com Ló. É um trem malucaço, sabe? E se você for me olhar, você vai ver um tanto de defeito também. Então, o que eu queria te dizer é para parar de olhar para as pessoas, para os cristãos de hoje, para os cristãos da Bíblia, e olhar para o Cristo que fundou essa doutrina, sabe? Isso que eu queria te sugerir, beleza? Agradeço aí pela atenção, por aprender a cozinhar comigo e um abraço.